Vamos preparar tortéis. Essa é a aula da massa recheada, tá? Eu escolhi fazer tortéis porque eu queria dar a dica de como preparar essa moranga num recheio bem saboroso e um prato que faz muito sucesso para quem não gosta de carne. Então é um prato bem legal. Primeira dica mágica aqui da cozinha da Kátia: todo mundo que tem que descascar moranga entra em pânico, porque é horrível, de duro, ruim de descascar. Não temos esse problema aqui, porque o que eu fiz, ó, eu peguei meia moranga, eu cortei para entrar dentro dessa bacia, coloquei a tampa e levei 5 minutos para o micro-ondas, tá? E aí, como mágica, eu descasco isso aqui bem fácil. Olha, vou deixar a casca aqui, tá? E esse já tá pré-cozido, já tá um pouquinho cozida, aí eu consigo descascar muito mais fácil. Olha, picar muito mais fácil. Isso tudo sem sofrer, sem ficar com aquela colinha na mão indesejada, tá? Então esse processo, quando vocês forem trabalhar com moranga, mesmo que vocês não forem fazer torté, forem fazer um refogado, alguma outra receita que leva moranga, vocês podem copiar essa dica, que não é dica, é um facilitador mesmo, porque depois que você fez assim, nunca mais vai fazer do outro jeito. Isso é para a vida toda, essa dica aqui, tá? E é para compartilhar com os amigos também, tá? Pode dar essas dicas que vocês vão virar chefe, hein? Sem sofrer, chefe sem sofrer, tá? Descascando aqui. Bom, já piquei as morangas, já tô com a frigideira no fogão, lembrando que vocês podem usar uma panela, tô usando frigideira para facilitar a visualização de vocês. A gente coloca um pouco de azeite, um pouco de óleo, o que você tiver, tá? E aí você coloca a cebola, ó, panela quente, sempre panela quente, né? Sempre panela quente que sai fritando, tá? Junto com essa cebola que já sai fritando, eu já vou colocar essa moranga também, tá? Eu tô usando moranga cabutiá, é a que eu gosto mais, mas dá pra fazer com a outra, Kátia? Dá também. Só que o sabor dessa é muito mais saboroso. Pronto, agora eu peguei uma colher decente. Vamos lá. Aí isso aqui tem que refogar, então tem que amolecer essa moranga, por isso que eu já coloquei junto com a cebola, que o processo vai fritando um pouco e refogando já junto, tá bom? Agora eu vou colocar os demais temperos. Você que não assistiu a aula do tempero ainda, vai lá, dá uma olhadinha nas aulas dos temperos. Aqui tem meus temperinhos mágicos, sálvia, rosmarim e manjerona. Adoro essa pegada aqui nesse sabor aqui. Então são temperos que fazem toda a diferença aqui no meu prato. Tá? Piquei o temperinho. Salsa, cebolinha, dá para usar também. A cebolinha, se você não gosta, não usa, mas eu gosto da cebolinha também, então vou usar cebolinha e salsinha. A cebola verde. Aqui, isso. E vamos picar aqui também, tá? Já vai compondo no prato. Aí eu vou colocar um salzinho em seguida. E os temperos, esse prato eu já comi muitas vezes ele totalmente doce. E eu gosto mais dele agridoce. Por enquanto ele tá normal, como se fosse um salgado, tá? Mas depois a gente vai usar uns temperos que fazem a gente, assim, lembrar de coisas doces também, tá? E a própria moranga, por si, ela é adocicada. Então a gente vai colocar esses temperos aqui, vai deixar refogando junto. E eu já vou colocar um pouquinho de sal. Aqui. E agora vamos para os outros temperos que são um pouco diferentes, então, nessa receita. Noz moscada, raspadinha na hora. Tem o seu valor. Quanto de noz moscada, Kátia? É um pouquinho. E vocês vão ter que aprender a cozinhar pelo cheiro. Eu já senti um aromazinho, já tá ficando legal. Então eu já parei, tá? Depois eu posso provar. Se eu achar que precisa de um pouquinho mais, eu ainda posso colocar. Quando você coloca demais, você não tem como tirar. Então vai devagar, você que tá começando agora, tá? E agora vem a pegada principal aqui, ó. Cravo moído, uma pitadinha. Né? Canela moída, mais um pouquinho também. É pouquinho, é uma pegada. E o cheiro mudou completamente, tá? Bem pouquinho, é só para você sentir o aroma e o tempero diferente, tá bom? Agora eu vou ter que deixar isso aqui cozinhar um pouquinho, tá bom? Vou colocar uma tampa aqui e vou deixar cozinhar.
Quando a gente usa a tampa, a gente faz com que o vapor se concentre aqui e ajude com que a moranga ela comece a cozinhar num todo e ela vai amolecendo assim, ó. Tem umas que estão mais durinhas, outras eu já tô conseguindo quase esmagar com a colher. Eu preciso delas todas malzinhas para fazer o recheio. Então, se quando vocês vierem mexer aqui, não tem líquido suficiente mais para que faça o cozimento da moranga, vocês pegam um pouco de água, eu vou pegar aqui água da própria massa, que depois vou usar, e colocar aqui, tá? Um pouquinho de água para que essa refogado, porque a gente está fazendo o processo de refogar essa moranga, esse refogado aqui, amoleça toda a minha moranga. Como não amoleceu toda, ainda está faltando água, eu coloquei um pouquinho de água, eu vou esperar mais um pouquinho até que cozinhe tudo, que eu consiga assim esmagar com o garfo, seria o ideal, tá? Junto com esse processo de um pouquinho de água, eu tenho um acabamento muito legal que eu uso nas minhas receitas, que é uma colher de nata, que dá uma pegada bem legal, tá? Se você não pode com leite, você não usa, tá? Esse pouquinho de nata que você usa na receita é bem legal porque dá essa conexão, ó. Tem algumas peças que ainda estão mais inteiras, mas eu já tô conseguindo fazer uma conexão legal. Kátia, eu não tenho nata, aqui na minha região não existe isso, muita gente fala pra mim. Então, um pouquinho de manteiga, na verdade é um pouquinho de gordura a mais para fazer essa conexão ficar perfeita, tá? E a gente, ó, vai reduzindo o resto do líquido que tem. Aqui a pouquinho a gente tá com isso pronto, tá? Então agora faz um pouquinho de redução. Quando for fazer redução, o que que faz? Depois que a moranga tá cozida, até a moranga ficar cozida, você faz esse processo, que é refogar a moranga até que ela cozinhe. E ela tá temperadinha, tá tudo certo. Quando eu conseguir amolecer a moranga, ela tá, já consigo esmagar ela com garfo, tem umas mais durinhas e umas mais moles, mas depois a gente consegue ajeitar. Aí eu começo a fazer a redução, que no meu recheio não pode ter líquido, porque senão vai ficar melequento na massa. Então eu preciso reduzir. Então agora eu vou deixar sem tampa para que o processo evapore o excesso e termine de fazer a conexão aqui. Mais um pouquinho, a gente está com o nosso recheio pronto para ir para a mesa, abrir a massa e começar a rechear essa massa. Bom, nosso recheio está praticamente pronto. Você pode ver que tem uns pedaços maiores de moranga, não tem água sobrando. Sem problema, você pode usar o socador, ó, ou mesmo um garfo, tá? Para você ter um creme, mas não pode bater no liquidificador, tá? Não é um purê. É um cremezinho de moranga médio, com os pedaços um pouquinho maior, um pouquinho menor, não precisa ser menor que isso, tá? Só dar uma esmagadinha para ficar parelho. Aí, aqui, você pode usar também um pouquinho de queijo parmesão, que dá aquele sabor mais forte, né? O parmesão é um pouco mais marcado. Quiser usar um outro queijo não tão marcado, mas esse aqui fica... mudou o cheiro já de novo, o queijinho tá aqui dentro, tá? É bem importante que vocês coloquem esse recheio para esfriar, tá? Então, eu vou espalhar ele bem aqui, vou deixar aqui do ladinho, ou coloca lá na janela para esfriar, tá bom? Enquanto a gente vai preparando a nossa massa, tá? Então, quem não fez a aula da massa, vai lá ver a aula da massa, tá? Essa daqui já tá misturada, ovo e farinha. Então, para ir para o cilindro, eu preciso passar farinha de um lado, farinha do outro. Eu abro o que eu consigo com a mão para ajudar no processo. Eu venho aqui no cilindro e deixo ele na parte mais larga possível, que os cilindros estão mais afastados. E eu começo a abrir essa massa. Na primeira, nunca fica perfeita, a gente dobra e faz de novo. Deixa na mesma distância do cilindro, tá? Isso aí, ó, já melhorou. Agora eu venho aqui, passo farinha e vou afinando essa massa. Quando eu vou rechear uma massa, imagina que eu não quero uma massa grossa demais. Mas se eu fizer fina demais, eu também vou ter problema na hora de rechear. Então eu tenho que chegar num meio termo, nem muito grossa, nem muito fina, tá? Vou ter que cortar aqui, que já tá comprido demais para essa mesa. Vamos cortar que fica mais fácil. Lembrando que se tivesse pronta, eu não precisaria mais colocar farinha, mas eu quero passar mais uma vez, então eu tenho que enfarinhar. Só que como eu quero rechear essa massa, depois que ela sair do meu cilindro, eu não posso que ela tenha farinha sobrando, que senão vai ser difícil de fechar esse recheio.
depois, tá? Então, eu só passo bem fininho de farinha e vou lá para a última passada no cilindro, tá? Aí a gente vem aqui, deixa espalhadinho aqui, ó, eu consigo trabalhar legal. Existem forminhas para fazer isso, se você quiser, mas dá para fazer com garfo de boa, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como eu faria, de um jeito ou do outro. De novo, se estiver muito quente o recheio, o que acontece? Ele começa a trabalhar nessa massa que ela não está pré-cozida, né? Não tem como cozinhar para rechear. Nós temos que rechear para depois poder cozinhar. Então, nesse processo, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que, como ela está mais agora, se tivesse fria, eu poderia fazer uma quantidade maior ao mesmo tempo, tá? Mas como ela está mais morninha, que ela ainda vai mexer com a minha massa, eu vou fazer aqui. Quanto de recheio, Kátia? Vocês têm que primeiro ter noção de tamanho que vocês vão fazer, tá? Esse tamanho aqui é um tamanho legal, tá? No quadradinho. Então eu vou fazer aqui, eu vou dobrar aqui. Quando eu vou dobrar, eu tenho que deixar um pouquinho de ar. Então eu faço assim e assim e assim. Por quê? Se eu encher com muito recheio, quando eu colocar na água para ferver, ele pode estourar, daí dá uma meleca desgraçada, não é isso que eu quero. Se eu colocar muito pouco recheio, quem vai pegar a massa não tem recheio? Também não dá. Então você tem que descobrir o meio termo, tá? Isso depende do tamanho. Então se eu tenho esse quadradinho aqui, eu venho aqui e eu vou ter exatamente um igual ao outro e já vai estar fechado. Ó, vou vir aqui. Você só regula o aqui, ó, e aqui. Ficou mega fácil, tranquilo, só tem que forçar um pouquinho, tá bom? Agora eu não tenho essa peça, não tem problema, vai dar torteia também. Aqui a gente vem uma colherinha, mais uma colherinha, mais uma colherinha. Ter padrão é importante, né? Mas a gente pode fazer com aquilo que a gente tem. Faz o mesmo processo, dá uma certa distância entre recheio, os dedos. Agora eu vou nivelar com uma faca. Isso aqui tá demais aqui na frente, então eu vou tirar. Fazer reto. Ou o mais reto que eu puder com os meus olhos. Aí eu tirei um aqui. Tirei esse aqui. Esse tamanho que eu quero fazer padrão, então eu venho aqui e mais ou menos corto eles na mesma proporção. Aqui eu tenho mais os meus artesanais. Até ficou um pouco maior do que o da forma, mas é artesanal, vai mudar um pouquinho. Tem que fechar com o garfo, não existe outro jeito de fechar, porque tem que conectar essa massa para ela não estourar lá na água fervente, tá? E assim eu vou repetindo o processo quantas vezes eu quiser ou quanto recheio eu tiver, tá? Para essa quantia de moranga, 3 ovos vai dar legal, até 2, mas 3 garante. Garanto, conforme mais grosso, mais fino, isso vai depender da grossura da tua massa, tá? Então, esses eu fiz artesanalmente, com garfo e com faca, e esses eu fiz com a forminha que tem no mercado para comprar, tá? Vocês procuram um pouquinho, vocês vão encontrar. Aí é do gosto de cada um, tá bom? Nós vamos fazer o cozimento ao dente do tortel. Então a água tem que estar fervendo, nessa água vai adição de sal, porque na massa não tem, no recheio tem, mas na massa não tem. Abriu fervura, você larga lá. Quantos? Posso largar tudo de vez, Kátia? Não. Porque se a água esfriar, ele demora para fazer o processo. E aí também pode estourar aí dentro da água. Então você coloca na água fervente, uma porção 4, 5, tá? Já tá bom. Espera ele subir. Quando ele subiu, ele tá cozido. Então ele está al dente, pronto para continuar depois a nossa receita. Kátia, quando é que eu faço isso? Sempre. Então se eu quiser deixar os tortéis prontos, congelados, eu primeiro vou pré-cozinhar e depois eu vou congelar. Aí não vai dar meleca na hora de descongelar, fica tudo mais tranquilo, tá? Porque daí quando você descongelar, você só vai jogar dentro do molho e vai ficar perfeito. Enquanto, senão, se você não fizer esse processo, você tem que passar primeiro na água fervente e depois no molho, e aí também tu talvez não vai ter essa qualidade no acabamento que você vai ter agora, tá? Agora eu tô pegando, já tô pescando, eles subiram, eu já pesquei. Então, esse é um tortel
já cozido ao dente e esse é um que vai entrar agora. Então, vamos lá. Tirou uns, coloca outros. E assim você vai fazendo o processo acontecer, tá bom? Coloca lá, não muito de vez, para não ter problema de embolar. Deixa ferver, quando subiu, tira, coloca mais uns 5, 6 e assim você vai fazendo esse processo acontecer, tá bom? Então, todos eles estão pré-cozidos, estão ao dente, pronto para receber o acabamento que você quiser. Eu vou dar uma dica bem rápida para vocês verem que é tranquilo preparar. Vou colocar aqui um creme de leite. Tá? Lembra que a frigideira sempre começa quentinha nos meus processos aqui. Vou pegar uma colher. Aqui. Deixa dar uma fritadinha. Já tempera com um pouquinho de sal. Lembrando que eu vou fazer um molho de queijos aqui. Então é um pouquinho de sal. Pimenta pode ser branca neste caso, para não ficar aparecendo, mas para dar uma pegadinha, tá bom? Fica delícia. Se quiser usar um pouquinho de noz moscada também pode, mas eu tô focando nos queijos, tá bom? Salzinho, uma pimentinha aqui nesse creme de leite, tá valendo. Quando a gente aquece o creme de leite, ó, ele já tem textura, você consegue ver? Olha que textura bonita. Então eu vou vir aqui agora com uma porção de queijo. Eu vou pegar um pouco de queijo parmesão para ficar um pouquinho mais sabor. Se você quiser usar outros queijos, tá valendo. Eu vou gastar todo o queijo que eu separei aqui para ficar bem queijudo. Né? Mistura isso aqui. Tem ideia? Tem ideia? Olha isso aqui. Olha isso. Tá, ó. Deu um queijo derretido perfeito. Agora eu só vou alinhar ele com um pouquinho de leite, porque ele tá muito duro para eu largar meu tortelha. Então eu vou afinar ele o quanto eu preciso para colocar meu tortelha aí, ó, que daí não fica tão firme o meu molho de queijos. Vamos lá. Vamos reduzir um pouquinho aqui, abrir. Afinei o suficiente para o tortelha entrar lá dentro. Então vamos fazer o contrário aqui agora. Vamos lá. Entrou. Entrou. Isso aqui entrou no molho de queijo. Tá entendendo? Tá entendendo a situação do ser humano que vai ter que comer isso aqui? Ou você pode colocar massa e jogar por cima. Você pode estar aquecendo isso aqui no forno, pode levar assim à mesa. Aí você escolhe. Ah, quero fazer um molho de tomate. Aí procura a aula do molho de tomate, faz com molho de tomate, o molho que você quiser. Aqui tá os tortéis, vai fazer o maior sucesso aí na sua casa.